Bom, rapaziada, chegou ao fim mais uma rodada de Copa Betano do Brasil 2024, uma antes de entrar ali nas oitavas de finais, no mata-mata mesmo, onde acontece o sorteio e tem mais os times grandes, necessariamente os grandes. Sem surpresas algumas, não teve nenhuma zebra, em sua grande maioria todos os times considerados grandes de Série A ou Série B se classificaram. E então não tem nenhuma zebra, não tem nenhuma surpresa, não teve nenhum problema. Vamos começar falando de alguns jogos de quarta-feira. O jogo de terça-feira eu já falei, a gente já falou aqui no canal. Tem ali, falando do Vasco e do Fortaleza, como foi a classificação, como foi esse jogo. Mas vamos começar aqui abrindo com Vitória e Botafogo. O Botafogo que havia ganhado lá no Newton Santos o primeiro jogo de 1-0, vai visitar o Vitória no Barradão com a vantagem, levando o empate classificava. Então, em tese, o Vitória teria que sair para para cima para tentar fazer um gol e assim ou levar para os pênaltis ou com uma vantagem de 2 gols, classificação direta. Mas o Vitória não conseguiu, o Botafogo nas únicas chances que teve fez o gol, ou seja, teve uma precisão muito boa, concluiu. O Botafogo tem nessa temporada chegado e tem sido letal, não tem desperdiçado tantos gols, não tem criado tanto e desperdiçado tanto, igual algumas outras equipes que criam muito e não traduz isso em gols. Então o Botafogo foi lá, não tomou muito conhecimento, jogou o seu jogo habitual, tá acostumado, e ali foi com o Luiz Henrique, né, fazendo o gol, e com o Júnior Santos, que está numa fase maravilhosa, artilheiro da Libertadores do Fogão, esse ano, fazendo gols, jogos ali desde da pré-Libertadores, fazendo jogos ótimos contra o próprio Bragantino ali na classificação. Então o Júnior Santos em uma boa fase. E o Botafogo assim ganhou de 2-1, levando 3-1 no agregado, sem sufoco, sem problema, classificando tranquilo. O outro que classificou também é do Rio, o Fluminense, que jogou contra o Sampaio Corrêa ali no Maracanã, em casa, também sem zero surpresa, sem nenhum problema. No primeiro jogo já havia feito 2-0, no segundo 2-0, não teve nenhuma preocupação, fez o que tinha que fazer, enfrentou o adversário, manteve o estilo de jogo, padrão Diniz, sem firula, assim, de mudança de esquema tático, não, porque o Diniz não tem dessa. Se ele tem uma convicção, se ele tem essa convicção de que o esquema que ele tá fazendo é esse, nós já vimos que ele já foi demitido de alguns clubes porque ele não mudava, não tinha essa versatilidade, ou até mesmo não tinha, tem essa questão dele de fundamento, que esse é o fundamento que ele tem, esse é o estilo de jogo que ele tem, é esse estilo de jogo que ele vai jogar. Então ele bate o pé e continua. Então a gente já viu muito o time dele sofrer, padecer por conta disso, sofrer por causa dessas características dele de toque, de sair com a bola tocando. Já vimos ali contra o Corinthians que ele sofreu, que fizeram pressão alta e o time dele errou, perdeu muitas bolas ali logo na construção de jogada, na saída do tiro de meta com o Fábio ou com os zagueiros. Contra o São Paulo também, ali lá no Morumbi, ele perdendo por conta disso, os jogadores, o Fábio errando, os zagueiros perdendo um pouco o tempo de passe e sendo pressionado pelo time do São Paulo e ali entregando. Então, mas o Sampaio Correia, eu não sei se teve em algum momento essa proposta ou passou na cabeça ideia fazer isso, de tentar pressionar o Fluminense ou ir complicar ou apenas de só defender. Mas de qualquer forma, o Fluminense saiu vitorioso, passou de forma tranquila, 4-0 no agregado. O Grêmio, em tese, jogaria, mas nós sabemos como que está a condição e também sabemos que pelas inundações tanto no CT do Grêmio, no CT ali do Internacional, dificuldades ali no Juventude e do Ipiranga, esses times aí não puderam estar treinando e nem assim jogando. Então os jogos que tinham eles foram adiados. No caso seria o Grêmio e o Operário. O Atlético Paranaense jogaria contra o Ipiranga e o Internacional jogaria contra o próprio Juventude. Então esses jogos foram adiados
E assim que acontecer, nós soltamos vídeos aqui no canal. Agora vamos para os jogos dos times grandes assim, que passaram um pouquinho mais de sufoco, seja pela atuação ou pelo placar magro que fizeram, ou pela boa atuação do adversário que dificultou um pouco. Um desses é o Corinthians. O Corinthians, no primeiro jogo, a gente viu que ele fez 2-1 também contra o América ali de Natal. Jogando, não foi lá o futebol maravilhoso, mas conseguiu fazer o resultado, se sobrepôs sobre o adversário, mas o América colocou ali, impôs dificuldades no Corinthians ali, jogando em sua casa. E novamente eles vieram com essa proposta, jogaram de tentar fazer ali alguma diferença e conseguiram. Tanto é que o Corinthians ele abre o placar, fazendo o gol, e com o Yuri Alberto ali, e ali vem o América e empata. E o Corinthians ali foi pressionado. Teve uns momentos, eu acho que o torcedor do Corinthians ficou meio assim, apreensivo, porque se sai mais um gol ali, é pênalti. E agora não tem mais Cássio ali. Agora é Carlos Miguel. Não sei como que Carlos Miguel é em penais, mas todos nós sabemos o monstro que era o Cássio nos pênaltis. Tanto é que causava medo nos adversários. Muitos preferiam não cobrar pênalti no Cássio pela fama dele e pelo sucesso dele em defender em cobranças de pênaltis. Então, ali o Corinthians, ele flertou um pouco com o perigo ali na hora de jogar. Mesmo tendo o Wesley jogando bem, o garoto tá melhorou muito o seu estilo de jogo, jogou bem, mas ali no finalzinho vem aos 45 do segundo tempo, um gol do Kaká para dar uma aliviada, para às vezes não ter aquele perigo de blitz do América e é aquele final de jogo que nós sabemos é chuveirinho, bola na área, tu lança a bola na área e vai os zagueiros vira atacante, os atacantes começa a trombar ali com os zagueiros e sobrar uma bolinha ali, faz o gol e ali vai para os pênaltis e nesse finalzinho às vezes já desanima o time inteiro. Então o Corinthians passou um pouquinho perrengue. Agora o Sport, meu Deus, que jogo fez o Sport ali na ilha. Que jogo fez o Sport? Jogou muito bem, com transição rápida, com contra-ataque contra o Atlético Mineiro. Tanto é que saiu vencedor. Mas, pelo amor de Deus, quanto gol perdeu o Sport? Teve duas jogadas ali de gols que o atacante ele entra ali pelo lado direito e ele tem a chance de chutar cruzado, ele vai fazer o movimento para chutar cruzado, só que o chute sai meio que mascado, parece que ele chutou com a parte de trás do tornozelo, sabe quando você chuta e bate naquele ossinho e ela não faz a direção reta, ela vai saindo pela lateral, ela vai saindo mascada, sai torto o chute. Foi 2 jogos, o mesmo jogador da mesmo, quase praticamente do mesmo angulação ali do campo, ali da ponta da pequena área entre a grande área, e ele perde esse gol. Para mim, isso aí foi gol perdido. Perdeu 2 gols que poderia ter feito o Galo ali suar, porque o Galo atuou muito mal. Acho que foi o pior jogo da era Milito ali como técnico. E nossa, que jogo horrível, que atuação ruim do Galo, ainda assim com um golaço do Paulinho, que teria sido um golaço se não tivesse sido invalidado por conta da falta no início da jogada. Nossa, que gol que ia fazendo o Paulinho, mas o Galo ali jogou mal demais. É, embora o Sport tenha ali imposto seu estilo de jogo, jogou muito bem o Lucas Lima distribuindo, quem diria, o Lucas Lima distribuindo o meio de campo, o time tocando, fazendo triangulações, toque rápido, saindo em velocidade, contra-ataque, lançamentos e pegando os pontas bem. O Barley tá fazendo gol, o Barley tá tendo chance e desperdiçando, porque o Sport desperdiçou, para mim, na minha opinião, o Sport desperdiçou umas 2, 3 situações claras de gols que poderiam ali ter feito e complicado a vida do Atlético Mineiro. Mas fora isso, pelo o Galo ter feito 2-0 em casa, ele se classificou. Ele poderia perder até de um gol de diferença e foi isso que aconteceu. Então, ele foi o único time dos grandes que se classificou mesmo perdendo por conta do jogo de ida.
E agora aqui nós vamos falar sobre o Flamengo e o Amazonas. O Flamengo foi lá visitar o Amazonas e não jogou bem não, hein? O Flamengo... Bom, o que que não é jogar bem? O Flamengo ganhou, mas se espera muito do Flamengo. O Flamengo tem um timaço, o Flamengo tem o melhor elenco, o elenco mais caro das Américas aqui. E é o time que hoje que tem um poder financeiro muito grande e podendo comprar qualquer time, tanto é que fazendo contratações de níveis europeus, indo atrás de jogador europeu, contratando em euro, pagando 20 milhões de euros em jogador e contratando, e tá com um plantel super lotado, cheio. A folha salarial do Flamengo dá de não sei quantas vezes a mais do que a folha salarial do Amazonas, que tem Sassá e Jô no time e outros jogadores. Então, em tese, era para o Flamengo amassar. Mas não foi isso que acabou retornando no jogo. O Flamengo jogando mal. Esse jogo, o Alan perdido, muito afoito, tanto na marcação quanto na saída de bola e fazendo muitas faltas. Não sei, não. Os flamenguistas estão reclamando de pênalti não dado no Pedro, reclamando do árbitro, que já é o árbitro recorrente ali contra o Bragantino, mas falar de arbitragem, todos os times vão ter motivo para reclamar. E com razão, às vezes, ou sem razão, mas às vezes, muitas das vezes com razão, porque os árbitros estão indo cada vez mal a pior, ladeira abaixo. A arbitragem brasileira precisa melhorar. Mas isso não justifica a partida ruim do Arrascaeta. O time não estava cansado, o time teve uma semana de folga aí da última rodada da Libertadores, porque não teve o Brasileirão paralisado até o dia 1º, o dia 2 de junho ali. Então o time tem que atacar, o time tá com força, tá com pique, tem um time bom, mas isso não traduziu em boa atuação para o Flamengo, da mesma forma como o Palmeiras, que foi lá em Ribeirão Preto visitar o Botafogo e saiu de lá com o placar 0-0. Não mexeu no placar, não teve gols, mas o Palmeiras jogou mal demais. Mais um time, o Palmeiras, que havia ganhado o primeiro jogo de 1-0, fazendo ali 1-0, 2-1, né? Fazendo ali um gol de diferença e poderia ter saído ali com saldo negativo. Se o Botafogo faz ali um gol, do jeito que o Palmeiras estava jogando hoje, essa partida ia para os pênaltis. E o Palmeiras, com o histórico deles ultimamente de disputa de pênalti, a torcida já fica meio preocupada. O Marcelo Lomba no gol, não sei como que seria, mas a torcida já fica meio preocupada. Penúltimo jogo do Endrick, porque agora o Endrick só tem mais um jogo e depois ele já vai se apresentar ali na seleção brasileira e se despedir do Palmeiras. Então vamos ver como que o Palmeiras vai fazer, como que vai ser, como que vai continuar, porque essa atuação do Palmeiras não foi muito mal, sabe? Não sei o que aconteceu. Era de se esperar que os times que tiveram um tempo de descanso para treinar, para fazer a regeneração dos jogadores, os times grandes, Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, os 3 melhores elencos e mais caros elencos do Brasil, do Brasileirão, demonstrasse futebol, demonstrasse jogo, e não foi isso que aconteceu. Então é de se preocupar um pouco com as atuações, mas o Palmeiras é aquele time, né? Ele joga um jogo mal, aí de repente você acha, já era, o Palmeiras está acabado, o Palmeiras agora é ladeira abaixo, fora Abel, o Abel não tem mais isso, e de repente vai lá e faz uma virada, faz uma remontada, joga lá contra o Del Valle e vira, joga contra o Botafogo perdendo de 3-0, vira. Então não se pode duvidar do Palmeiras, ainda assim continua sendo um dos melhores times do Brasil, um dos favoritos a todos os títulos que disputa, devido aos seus históricos recentes e também à organização, à gestão e ao elenco que possui. E ainda mais com o Felipe Anderson chegando, vamos ver como que vai ser esse time. E por último, não menos especial, mais o São Paulo ali jogando contra o Águia de Marabá. Sem surpresa, eu acho que junto com o Fluminense foi um dos times que demonstraram um futebol tranquilo.
sem preocupação, não teve zero emoções, não teve assim. Tanto é que eu tava assistindo o jogo e eles fizeram o resultado tudo ali no primeiro tempo. O Lucas de pênalti e depois o Eric com uma bela jogada do Ferrarese, roubando a bola e partindo para cima e fazendo cruzamento certeiro para o Eric ali concluir a gol. Sem surpresas, o Beldinha mandando um time alternativo, poupando os titulares, mantendo cada vez mais os titulares, dando tempo de jogo para aqueles que estavam lesionados, voltando de lesão, que precisam recuperar ritmo de jogo, como foi o caso do Lucas, do Luiz Gustavo, dando tempo de jogo para o Jandrei, embora ele não tenha sido exigido, porque com o corte do Ederson e a convocação do Rafael, o São Paulo vai depender agora do Jandrei como seu goleiro titular, né? Para o restante das competições no período em que estiver acontecendo a Copa América. Então precisava. O Moreira jogando bem também, outro que estava voltando de lesão, testando o Patrick, era o jogo para colocar o Patrick, era na verdade o jogo para colocar esses jogadores reservas que têm vontade de mostrar e precisam mostrar um pouco o seu futebol. E o Zubeldia falou que ele queria exatamente isso, queria ver esses jogadores, porque ele não conhece, não viu todos, né? Então é isso, pessoal. O São Paulo jogou bem. Lucas, o melhor da partida, sempre pegando a bola e puxando e arrastando e levando ao ataque, no jeito Lucas de ser, do jeito Lucas de jogar, sem problemas, tranquilo. Mais uma vez o Rames Rodrigues não relacionado. E já tá claro que ele não, que o time, a comissão técnica não conta com ele, e o próprio São Paulo já não conta com ele já, porque não demonstra aquilo que ele tenta demonstrar na internet, que tá colocando sempre treinando, sempre fotos disso e aquilo, mas vai ver no treinamento mesmo, onde os técnicos avaliam, ele não corresponde, não produz ali. Então, mais que certo, para não complicar o time, não ter que montar um time em volta dele, já um time como o São Paulo que já tem já uma espinha dorsal ali montada, ter que refazer tudo por conta de um jogador que nem sempre vai demonstrar essa vontade de jogar. Eu acho certo o que tá fazendo, é melhor ainda aliviar, mandar ele embora para aliviar a folha salarial e trazer talvez aí o Alexandro, que é uma posição que o São Paulo tem uma certa carência, o lateral esquerdo, experiente, quem sabe. Vamos ver, aguardemos os próximos capítulos. Valeu, até mais, peço que você se inscreva e curta e compartilhe esse vídeo. Comenta aí embaixo aí qual é o seu time e como foi o desempenho dele, se você gostou, se foi do seu agrado, ou se precisa melhorar, ou se você acha que assim tá bom. Beleza? Até mais e vamos que vamos. Valeu!